Noite, Dalcira. Boa noite, ouvintes. A nossa Assembleia da Alcira aconteceu ontem à noite e nós levamos para a categoria tudo aquilo que estava sendo feito, né, desde a outra Assembleia que teve no dia 7 de julho. E levamos, então, a proposta que foi feita pela Comissão Especial da Câmara de Vereadores. A Câmara de Vereadores, quando fez a reunião conosco, com os sindicatos, eles fizeram uma proposta e seria ou mandar o projeto, né, deixar como está, sem a emenda, com 50% para o pensionista e mais 10, né, e 10 de cada dependente, ou fazer uma emenda de 80% mais 10% para o cônjuge e 10% para dependente. E nós levamos ontem, após assim, uma longa discussão, ficou deliberado, então, ser favorável a essa emenda. Porém, se qualquer índice for menor do que esse que foi oferecido nessa reunião, né, então nós iremos ser contrários e pediremos que os vereadores, então, rejeitem o projeto. Bom, na verdade, como a gente conversou ontem com outros sindicatos, a comissão especial, né, inclusive o relator, o vereador Alex, nos ligou depois até para ratificar, né, para confirmar de que a comissão está apresentando uma proposta na pensão, né, por morte do servidor de 80%, né, sobre o salário, mais 10% por cada dependente. Isso, é 80% mais 10% para o cônjuge. Sim, e exato, porque ele também é dependente, né? Isso, e aí depois mais 10% para o dependente. E aí até 100%, né? Não passa de 100% e não pode ser inferior também ao salário mínimo. Bom, essa é a proposta. O CIPROM concorda, os professores concordaram com essa proposta. Ontem na Assembleia foi aceita essa proposta. Só que se no decorrer, né, dessa semana, se tiver qualquer mudança e for oferecido qualquer valor que seja menor do que este, né, então nós seremos contra. Mas se permanecer essa proposta, né, então os professores foram a favor. E nós vamos também, hoje tivemos uma reunião já com o presidente da Câmara solicitando que a votação não aconteça agora, ainda nesta segunda, porque nós não vimos o projeto ainda, né, com a redação, com a emenda. Também foram falados, né, que eles acataram, assim, outras solicitações, porque tinha bastante coisa no projeto, assim, que nos deixava com preocupação, assim, que estava de uma forma escrita que causava dúvidas, né, então, para depois, no futuro, nós vamos vir a ter problemas, né, então, eles disseram que foram feitos esses ajustes, mas nós ainda não tivemos acesso a essa redação. Então, por isso, hoje, pela manhã, no final da manhã, nós conseguimos uma reunião com o presidente da Câmara e solicitamos que o projeto ele não seja votado nessa segunda. E, segundo o presidente da Câmara, o projeto não vai ser votado nessa segunda. Outra solicitação da categoria é que, quando for ser votado, que ele seja votado à noite, para que todo servidor possa acompanhar, então, essa votação. Nesse pedido para que esta sessão de votação seja à noite, a partir das 18 horas, para que os servidores possam acompanhar, ela já está protocolada, viu, presidente? Me parece que, inclusive, os sindicatos já pediram, o Sindilege já pediu, e também a vereadora Adriana Paladino, se não me falha a memória, também já entrou com pedido solicitando que essa sessão seja no horário em que os servidores possam participar. Isso, nós também já tínhamos feito, até no ofício que nós fizemos conjunto dos 3 sindicatos, nós também já tínhamos feito esse pedido à comissão. E também nós estamos solicitando uma reunião com o prefeito, né, para conversar com ele a respeito dessas medidas, né, de austeridade, assim, também para tentar melhorar o nosso fundo, né, que não seja apenas cortando no servidor, né. Então, nós também estamos tentando o agendamento dessa reunião. Foram essas as deliberações da nossa categoria na Assembleia que aconteceu ontem à noite. Bom, por outro lado, professora José, como é que fica na questão da aposentadoria dos servidores? Porque vai haver uma mudança. Muda para o CIPROM também, para os professores municipais? E o que muda? Para os professores em relação a essa questão da aposentadoria. O que os colegas tinham
trazido, né, a preocupação era em relação aos 60%, ali aos 50%, né, mais 10% do cônjuge e 10% de cada dependente. Esse foi o ponto que os colegas trouxeram como que não aceitavam, né? Então, nós trabalhamos em cima disso e de todas as outras coisas que estavam causando dúvidas no projeto. Então, esses foram os assuntos que nós tratamos sempre com a comissão. Sim, porque são 2 projetos, né? Com relação, está resolvida, os professores aceitam esses 80% mais 10% para, no caso das pensões. No caso das aposentadorias para o magistério municipal, esse projeto com relação aos descontos do FAPES, ele modifica alguma coisa? Não em relação ao FAPES, em relação ao desconto para RST e FG. Esse ponto, desde 2019, o sindicato já entende que ele é indevido, porque como as pessoas não vão levar ele para aposentadoria, não é correto que haja esse desconto. Nós, inclusive, já temos ações na justiça solicitando a devolução desses valores que foram descontados indevidamente. Então, esses 2 aspectos são os aspectos que atingiriam os professores, né? E nós já tínhamos assembleia, já tínhamos deliberação, inclusive ações na justiça em relação a esse desconto indevido que estava acontecendo desde 2019. Sim, até porque agora me parece que alguns professores já conseguiram na justiça a devolução desses valores que foram descontados. Sim, estão tramitando, a gente já tem processos, né? Já tem vários processos e nós estamos aguardando ainda as respostas, os julgamentos dele, mas nós já temos essas ações. Tá certo, porque de verdade existe também essa questão de não de levar para a aposentadoria somente o salário base, não o salário bruto, aquele que envolve hora extra, insalubridade, FGs, enfim, já é uma decisão federal, né? Tem uma lei federal que inclusive já foi vista e o próprio Supremo Tribunal Federal já concorda com ela, se não me falha a memória, a 66, né? E que hoje volta a ser discutida no Senado, já que houve modificações também na Câmara Federal. Então, na verdade, se não for aprovada aqui, vai vir de cima para baixo, é isso? Nós nos detemos, Alcira, eu vou falar contigo a respeito do RST e do FG, que é o que atingiriam os professores, né? E isso, desde 2019, na emenda constitucional 103, isso já vedou, né? Já vedou a incorporação de RST e de FG. Então, desde esse momento, nós entendemos que é inconstitucional ter esse desconto. E eu posso falar só sobre o RST e o FG, Sim, porque é o que atingiriam os professores e é o que a gente se deteve para estudar e analisar. Pois é, porque, na verdade, com relação a isso, a prefeitura, para os professores, enfim, os funcionários, reaverem esse dinheiro, eles vão ter que entrar na justiça. E se a prefeitura transformá-lo, esses valores em precatórios, aí fica difícil para todo mundo, né? Que me parece, ontem eu recebi informação que seria essa a intenção. Com certeza é muito ruim quando isso acaba, né, virando precatório, porque demora, né, para ter o retorno desse valor. Mas muito pior seria se tu contribuísse, né, e depois tu não fosse rever esse dinheiro, se não fosse utilizar ele depois lá na tua aposentadoria. Então, os colegas eles vão ter a oportunidade, quando saírem as sentenças, né, dos RSTs e dos FGs que foram descontados devidamente, se para eles entendem que vale a pena deixar e calcular na média ou se para eles vale a pena receber de volta, né, esse valor que foi pago e descontado indevidamente. Pois é, e por outro lado, ontem alguém me levantou a questão tipo, mas se a gente não vai me descontar para o FAB sobre esses valores, né, hora extra, insalubridade, FGs, enfim, nós podemos, de repente, melhorar a situação do desconto para o IP Saúde, né, porque também foi um outro problema muito sério, muitos funcionários e possivelmente alguns professores também desistiram do IP Saúde, né, professora Josiane? Com certeza. Isso foi muito, muito prejudicial, sim, com certeza, para os servidores, né? Por mais que a gente sabe que, dependendo a faixa, assim, teve uma ajuda de custo um pouco maior, mas ainda assim ficou muito difícil para conseguir fazer o pagamento para os dependentes, né? Para nós, servidores, nem tanto, mas para os nossos dependentes, com certeza. Muitas pessoas tiveram, inclusive,
que deixar, né, de fora os seus dependentes. E aí causa aquele conflito, às vezes, assim, né, porque tu conseguiu para ti, mas tu não tem para os teus. E a gente sabe, a gente que é pai e mãe, que a gente às vezes prefere para os da gente do que para a gente mesmo, né? Então, com certeza, isso é uma coisa que deixou, assim, todo o servidor muito desgostoso, porque era uma vantagem que se tinha, né, em ser concursado, né, era ter um plano de saúde, pelo menos essa segurança a gente tinha. E hoje a gente sabe que muita gente ficou descoberto do plano de saúde por causa dessa questão, né, da nova normativa do IP. Tá certo, então, mas antes da votação desses dois projetos de lei, o CIPROM deve se reunir com a comissão especial na Câmara de Vereadores. Sim, nós vamos solicitar uma reunião para a semana que vem, né, com a comissão especial, mesmo que hoje nós já tenhamos enviado, né, para o presidente da Câmara, para a presidente da comissão e para todos os vereadores um ofício informando todas as deliberações da Assembleia. Professora Josia, uma última pergunta aqui de um ouvinte, né, pelo WhatsApp. Se for transformado em precatório a dívida dos valores que a prefeitura tem que devolver, que foram descontados a mais, todo mundo vai aceitar isso? Nós temos uma ação, né, dos professores municipais, isso DRST e FG. Aí não é todos, são só aquelas pessoas que têm RST e que têm FG. As pessoas que tiveram, né, e que tiveram interesse, eles aderiram à ação. Então, eu posso falar por essas pessoas que aderiram à ação. Os demais, eu não posso falar. Certo. Bom, de qualquer maneira, muita gente já entrou na justiça e agora, se houver e esse projeto, se for aprovado na Câmara Municipal de Vereadores, muita gente possivelmente vai ter que buscar na justiça, e a secretária já disse que para devolução as pessoas vão ter que buscar esse direito, essa devolução judicialmente, porque a prefeitura espontaneamente não vai fazer esse pagamento, né? Mas, enfim, vamos aguardar. Então já há o comprometimento do Legislativo de não votar o projeto nessa segunda-feira e também não votar, a sessão de votação, o compromisso é que seja a partir das 18 horas. Sim, essa é a nossa solicitação, né? Informalmente até, a vereadora, presidente da comissão, disse, né, que já está acertado que será à noite, né? Mas isso informalmente, nós não temos ainda nenhum comunicado formal. Mas essa é a nossa solicitação, que esteja no turno da noite. Tá certo. Tanto nossa quanto outros sindicatos. Não, eu concordo, né, que seja no final da tarde, porque afinal de contas é um projeto, são dois projetos que mudam substancialmente a vida dos servidores e não tem por que fazer essa sessão às 2 horas da tarde, né? Sim, que é um horário, né, onde os servidores não podem participar. Então é muito importante porque todos querem estar presentes neste dia. Tá certo. Professora Josia Rosa, obrigada pela participação, pelas informações. Tenha um bom fim de tarde.